Capítulo 8. Pouco tempo depois, ajuntou-se outra vez uma grande multidão. Como eles não tinham nada para comer, Jesus chamou os discípulos e disse: Estou com pena dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm nada para comer. Se eu os mandar para casa com fome, eles vão cair de fraqueza pelo caminho, pois alguns vieram de longe. Como vamos encontrar nesse lugar deserto comida que dê para toda essa gente, Jesus? Quantos pães vocês têm? Só 7. Aí Jesus mandou o povo sentar-se no chão. Depois pegou 7 pães e deu graças a Deus. Então partiu os pães e entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. Eles tinham também alguns peixinhos. Jesus deu graças a Deus por eles e mandou que os discípulos também distribuíssem. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. As pessoas que comeram eram mais ou menos 4.000. Jesus mandou o povo embora e logo depois subiu no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Alguns fariseus chegaram e começaram a falar com Jesus. Eles queriam conseguir alguma prova contra ele e por isso pediram que fizesse um milagre para mostrar que o seu poder vinha mesmo de Deus. Jesus deu um grande suspiro e disse: Por que as pessoas de hoje pedem um milagre? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nenhum milagre será feito para estas pessoas. Então Jesus foi embora. Ele subiu no barco e voltou para o lado leste do lago. Os discípulos haviam esquecido de levar pão e tinham somente um pão no barco. Jesus chamou a atenção deles. Fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Aí os discípulos começaram a dizer uns aos outros: Ele está dizendo isso porque não temos pão. Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou: Por que vocês estão discutindo por não terem pão? Vocês não sabem, não entendem o que eu disse. Por que são tão duros para entender as coisas? Vocês têm olhos e não enxergam. Têm ouvidos e não escutam. Não lembram dos 5 pães que eu parti para 5.000 pessoas? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, Jesus. E quando eu parti os 7 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7. Será que vocês ainda não entendem? Depois, Jesus e os discípulos chegaram ao povoado de Betsaida. Algumas pessoas trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Ele pegou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Então cuspiu. Passou a saliva nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou: Você está vendo alguma coisa? Vejo pessoas.
Elas parecem árvores, mas estão andando. Jesus pôs outra vez as mãos sobre os olhos dele. Dessa vez o cego olhou firme e ficou curado. Aí começou a ver tudo muito bem. Em seguida, Jesus mandou o homem para casa e ordenou: não volte para o povoado. Depois, Jesus e os seus discípulos foram para os povoados que ficam perto de Cesareia de Filipe. No caminho, ele perguntou aos discípulos: quem o povo diz que eu sou? Alguns dizem que o senhor é João Batista. Outros que é Elias. E outros que é um dos profetas. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Senhor é o Messias. Então Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa. Jesus começou a ensinar os discípulos, dizendo: o Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto. E 3 dias depois, ressuscitará. Jesus dizia isso com toda clareza. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: saia da minha frente, Satanás! Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Portanto, se nesta época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa.